Olá a todos, bom dia. Iniciamos aqui hoje, então, um webinar intitulado Incentivo Tributário à Inovação, Lei do Bem e Melhorias Propostas na PL número 2838 de 2020. Eu vou fazer uma pequena introdução. Meu nome é Maria Carolina Foz, eu sou membro do núcleo jurídico ligado ao Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP, que também organizou esse evento, que está nos dando essa oportunidade. Eu vou fazer uma breve introdução e apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a Lucimara Dá. A inovação, ela caracteriza-se por um novo produto, um método, processo ou serviço no mercado. Está comprovado que a inovação tem potencial de alavancar o crescimento econômico, bem como promover retornos sociais. Primordialmente, a inovação origina-se na empresa, mas o Estado detém competências cruciais para estimular o processo inovativo por meio de políticas públicas. As políticas públicas instrumentos voltados a promover ambientes, parcerias em contratações entre os entes somente públicos, entre os somente privados, empresas e também arranjos entre públicos e privados. Os incentivos tributários, que hoje é o nosso foco aqui, são exemplos bem-sucedidos de instrumentos de política de inovação em diferentes países, incluindo o Brasil. É interessante observar, como vai ser explorado pela Lucimara na apresentação, que os incentivos tributários são classificados em diferentes tipos e abordagens, a partir dos seus diferentes países e regimes tributários. É primordial compreendê-los com detalhe. Assim como todos os instrumentos de políticas, eles têm que ser adequados com as particularidades e características do arcabouço jurídico e institucional de cada país. Do contrário, eles podem não funcionar adequadamente. Daí, a suma importância deste evento de hoje e da oportunidade de ouvirmos uma especialista no tema sobre os incentivos tributários aqui no Brasil para a inovação. Em primeiro lugar, então, continuando, eu faço os agradecimentos ao Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade, no Instituto de Estudos Avançados da USP, qual eu faço parte, como eu mencionei, a Lucimara também, é um grupo de pesquisadores da área de Direito e Inovação, e eu agradeço especialmente em nome da coordenadora, Gabriela Palhares, de outros colegas, Carolina Mota Mourão, Vitor Monteiro, Fábio Gomes, que estimularam a execução desse evento, a organização desse evento hoje, e da Cristiane Queiroz, que também lançou essa ideia e nos ajudou a organizar esse webinar. Este webinar é uma das atividades em andamento pelo Núcleo Jurídico para a divulgação do nosso trabalho e ampliação dos debates relacionados a direito e à inovação. A gente tem outras fontes de trabalho, eu recomendo fortemente a todos checarem informações no site do Observatório de Competitividade, aqui da USP, e também no LinkedIn. Por fim, alguns anúncios. Essa transmissão está sendo gravada. O vídeo será disponibilizado na Mediateca do IEA em até uma semana, aproximadamente, e pedimos a gentileza de enviar as perguntas dessa apresentação diretamente para o e-mail IEA, então, iaresponde@usp.br. Esse e-mail vai ser centralizado as perguntas e nós vamos apresentá-las no final para a palestrante responder e ter um período de discussão. Indo para a apresentação, a doutora Lucimara dos Santos Dávila, ela é doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC de São Paulo. Ela é pós-doutora em Direito Tributário pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, aqui da USP. Ela é mestre em Direito Privado pela Unesp. Ela é executiva da área tributária e inovação, sócia fundadora e diretora técnica da Quantum 4, Soluções de Inovação. Ela também é sócia da consultoria tributária PwC, onde atuou por 22 anos, inclusive na liderança do grupo de incentivos tributários à inovação. Olá, Lucimara, bom dia. Oi, agora dia, fique à vontade para fazer essa apresentação e agradecemos novamente a sua disponibilidade aqui hoje. Obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando do tema de incentivo à inovação. É com prazer que a gente recebeu
há poucos dias o projeto de lei do senador Isalci Lucas, trazendo aí melhorias, né, a lei 11.196 de 2005, que regula o incentivo tributário à inovação no país. Eu gostaria de agradecer também aí o convite do núcleo jurídico, do Observatório de Inovação, de todo o grupo. O tema, ele realmente vem sendo aí discutido há muitos anos, né, pelas empresas, por associações de classe. Então, eu acho que é muito bem-vinda essa discussão, nesse momento, inclusive, né, em que ciência e inovação tem aí tido um maior destaque, principalmente em razão da pandemia, né, e eu acho que a gente precisa, sim, encontrar aí maiores elementos, novos elementos que apoiem ainda mais a inovação no país. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação agora. Carol, você fique à vontade para interromper, caso precise esclarecer algum ponto ou que você queira fazer algum tipo de observação. E eu gostaria também de colocar quem estiver assistindo que é possível enviar as perguntas, né? E que ao final da apresentação a gente vai tentar responder a todas, se possível, ok? Bom, o tema hoje, então, é Lei 11.196 de 2005, né, popularmente conhecida como Lei do Bem, que trata do incentivo tributário à inovação tecnológica e alterações propostas no projeto de lei do Senado Federal, número 2838 de 2020. Como a Carol colocou há pouco, eu faço pós-doutorado na USP, sob supervisão do Dr. Heleno Taveira Torres, e a ideia foi, nesse pós-doutorado, aprofundar, na verdade, uma grande discussão que eu já enfrentava, né, profissionalmente há anos, sobre a aplicação da lei do bem no país, né, a utilização do incentivo de inovação no país, as lacunas existentes, as incertezas, por que tanta insegurança jurídica na utilização de um benefício tão bom, né, para as empresas no país, por que tão subutilizado, como vocês vão ver na apresentação. Isso me motivou a essa pesquisa e a uma comparação dos modelos de incentivo tributário dos países membros da OCDE, né? Então, o que faziam, né? Como estavam estruturados esses modelos de incentivo tributário à inovação em países que lideram pesquisa e desenvolvimento no mundo, né? Será que lá melhor, pior do que aqui? Será que a gente poderia, de alguma forma, ainda que não sendo signatário da OCDE, mas conseguir trazer para cá, ou como a Carolina disse, né, adaptando ao nosso modelo vigente, né, algumas melhorias que façam sentido ao país. Então, eu vou falar também um pouco, né, não só do nosso modelo, mas vou fazer essa introdução de melhores práticas internacionais, melhores práticas tributárias, e como que esse projeto de lei proposto pelo senador Isalci está contemplando algumas dessas mudanças que são muito bem-vindas, ok? Fundamento constitucional, né? Constituição, estamos conectados pela internet. Hoje, os consumidores têm amplas possibilidades de escolha, produtos de alta tecnologia, e nem sempre a indústria brasileira está pronta para concorrer com competidores estrangeiros, e a gente sabe que essa disputa nem sempre é igualitária. Nós que somos da área tributária sabemos que existem outros instrumentos de caráter extrafiscal que o governo pode utilizar para incentivar, inclusive, a aquisição de novas tecnologias no país, a importação de novas tecnologias, mas a Constituição Federal Brasileira, nos artigos 218 e 219, previu que o Estado ele deve promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica, tecnológica e a inovação. Então, o preceito constitucional e essa atuação intervencionista, né, regida pela Constituição, prevê que esse mercado interno será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, bem-estar da população e autonomia tecnológica. Todos sabemos que o Brasil tem uma dependência tecnológica, né, de
né, de países que têm aí, do ponto de vista de tecnologia, estão mais desenvolvidos com a gente que nós, mas temos também um potencial muito grande de desenvolver ilhas de excelência no país, né, em pesquisa e desenvolvimento. Temos setores econômicos muito fortes, né, não só setor de óleo e gás, mas agribusiness no país, né, o setor de agricultura no país muito, muito forte, né, mesmo pesquisas em ciência, né, indústria farmacêutica, indústria química, estamos, né, entre outros setores. Eu acho que o país, nos últimos anos, tem havido aí um crescente desenvolvimento de soluções nessas indústrias, e o Estado vem, através dessa atuação intervencionista, ajudar a alavancar esse preceito constitucional, né, de maior desenvolvimento tecnológico e maior desenvolvimento da inovação no país. Óbvio, né, sempre perseguindo maior desenvolvimento econômico e social, não é uma mera inovação simplesmente para que haja aí maior número de artigos ou para que as empresas tenham aí melhoria dos seus lucros, né? A ideia é que realmente isso impacte o país, essa economia como um todo de uma maneira positiva, que haja mais geração de riquezas e mais de empregos e prestação de serviços, né? A Constituição também, falando do aspecto tributário, ela programa por ela própria, por exemplo, nos artigos 150, parágrafo 6º, nos 155, inciso 12, alíneas E e G, né, essa abstenção do exercício de tributar do Estado, via a isenção. E o José Souto-Maior Borges, ele bem coloca que o poder de isentar é o próprio poder de tributar visto ao inverso, né? Então, como o Estado usa essa competência que ele tem de arrecadação para estimular a economia, quer dizer, então ele deixa de arrecadar para estimular setores econômicos que ele entende que vai trazer aí o maior desenvolvimento econômico e social, e obviamente isso vai gerar mais arrecadação. Então, eu abro a mão de arrecadação no momento para que isso retorne aí com novas receitas, com mais empregos, isso, né, seja aí, tem uma contrapartida social muito maior do que a direta. No plano internacional, a gente vê, historicamente é comprovado, né, o impulso econômico através do PIB, né? Isso foi muito já pesquisado nos Estados Unidos no período pós-Segunda Guerra Mundial, em que, quando houve para lá uma migração, né, de pesquisadores, e um forte apoio do governo americano, né, para pesquisa e desenvolvimento, e isso embasou a recuperação econômica nos países no pós-guerra, e ficou muito evidente entre inovação e crescimento econômico. No país, para quem tiver interesse, também já há algumas publicações que vinculam poucas, mas já algumas que vincula essa aplicação de recursos em P&D, né, aplicação estatal, e o retorno para a economia. O Ottaviani também ressalta que o caminho da busca de crescimento por meio de investimentos em inovação foi percorrido por todos os países que se esforçaram para a mobilização no sistema mundial no século XX, né? Então, recentemente, para quem acompanhou também a crise econômica nos Estados Unidos, e para quem observa os gráficos de investimento em P&D naquele país, a gente percebe que mesmo na crise de 2008, um crescimento em aplicação em pesquisa, o crescimento de recursos em pesquisa e desenvolvimento, deixando claro e evidente, né, que o governo entende que os investimentos em inovação são uma das saídas para que haja uma recuperação mais rápida da crise, né. Um impacto importante da inovação nas empresas, né, valor de mercado das empresas, ele é muito impactado pelos investimentos em R&D, né, em P&D, e pelos ativos intangíveis que possuem. Para quem também tiver interesse, esse artigo de 2018, Baruch, e ele trata de intangíveis, e como que os intangíveis da nova economia, né, principalmente relacionados aí às novas tecnologias, como IoT, Analytics, inteligência artificial,
como que ainda os balanços das empresas não refletem os investimentos feitos, né, e como que a contabilidade também precisa se modernizar para acompanhar esse desenvolvimento econômico, né, e como que, principalmente, investimentos esses alavancados na nova economia digital, né, nós que estamos passando aí por esse momento de pandemia, ficou mais tangível, inclusive, ver a importância, né, que a digitalização assumiu, né, nas empresas nos últimos anos, e por isso é possível, inclusive, passar por esse momento tão difícil com menos, né, com menos rigor do que seria sem tanto desenvolvimento tecnológico. Então, para quem trabalha com tecnologia, o discurso corrente é de que nos últimos 3 meses se evoluiu mais do que em anos, né, na questão da transformação digital e nessa corrida aí tecnológica e de desenvolvimento científico. Então, um dos fatores positivos e a inovação, e a gente vê a inovação aí como um motor, né, dessa reestruturação, né, dessa reorganização que está ocorrendo. Desculpa, ter um microfone ligado. A combinação da digitalização da economia e o crescimento dos ativos intangíveis, né, ele culmina num impacto, num crescente impacto dos investimentos de R&D, de P&D e marcas na cadeia de valor das empresas. Esse gráfico que eu estou colocando aí na tela, ele fala da produção, né, no século XXI, e a gente vê, né, essa sorriso crescente, né, a gente vê o crescimento da importância de investimentos em R&D e de marcas na cadeia de valor, em contraposição à manufatura, né, o processo de manufatura. Então, eu acho esse gráfico muito, ele é muito, concretiza muito bem, né, toda essa revolução que a gente está passando, de maior valorização, maiores investimentos em P&D, e óbvio que também na questão de marcas. Eu trago aqui para vocês, isso aqui é uma pesquisa global que uns países que concedem incentivos à inovação, é uma pesquisa recente, de 2017, e aqui ele está focando os países da OCDE, né, mas também ele tem países não OCDE, né, a gente está vendo aqui, por exemplo, o Brasil nessa lista. Conforme dados da OCDE, né, nas últimas décadas, né, muitos países se esforçaram para simplificar e serem mais generosos na concessão de incentivos à inovação. É prática usual nos países membros da OCDE. Então, em 2017, 30 dos 35 países concediam um incentivo tributário à inovação e 21 dos 28 países da União Europeia. E muitos outros países não membros da OCDE concedem esse incentivo. Então, eu trouxe esse slide para vocês para desmistificar um pouco essa questão de incentivos, né? No Brasil, a gente tem visto aí várias críticas aos incentivos concedidos pelo Estado, né? Para quem é da área, em 2016 houve uma tentativa pela MP 694 de suspensão do incentivo tributário à inovação no país, totalmente em contramão, né, da economia mundial, das melhores práticas dos países membros da OCDE, das maiores economias mais desenvolvidas do mundo. Então, eu gostaria que vocês olhassem para esse gráfico e vissem que é uma prática, né, totalmente consolidada, né, em países como a Inglaterra, em países como a França, como a Coreia, né, o Japão, a gente vê países que estão aí, a própria Holanda, né, que estão liderando essa corrida, né, de P&D, da inovação, e nas mais diversas modalidades, tá? A gente tem 3 principais modalidades aqui de crédito tributário, que é o crédito de P&D, que se chama de tax credit, na modalidade que não existe no Brasil. A gente também tem um regime de patentes, né, o Patent Box, que é uma política de você conceder benefício não só para as empresas que investem em P&D, mas também para aquelas empresas que tiveram sucesso no lançamento de produtos e serviços inovadores. Então, como é que isso funciona? Se eu tenho uma empresa que fez uma determinada pesquisa, né, eu investi em P&D, esse P&D teve sucesso, eu consegui lançar esse produto no mercado,
e isso gerou mais receitas para a empresa, nesses países, a gente está vendo isso na Bélgica, na França, na Hungria, e cada vez mais países concedendo esse benefício. Parte dessa receita ela é desonerada pelo imposto de renda e contribuição social, de forma que eu tenho não incentivo a investir em P&D, mas também sou premiado e pago menos imposto de renda na venda de produtos inovadores. É importante a gente também dizer que esse é um incentivo do imposto de renda, tá? Então, não é um imposto, não é um incentivo, passando um helicóptero aqui, não é um incentivo de tributo sobre consumo, né, que é muito questionado pela OMC, mas sim um tributo sobre a renda, né? Eu não trouxe aqui para vocês hoje, mas no meu trabalho também analiso a própria posição da OMC em relação aos incentivos sobre a renda. Posso dizer para vocês que não é que ele não é blindado, né? Ele é passível também de questionamento junto à OMC, mas a gente também percebe na OMC que quando há essa vinculação entre esse incentivo e o maior desenvolvimento econômico e social dos países, de forma que não haja uma competição desleal, né, uma competição comercial desleal, não é um incentivo que tem sido contestado também na OMC. Em questão de renúncia tributária governamental, né, a gente falou há pouco que a Constituição Federal autoriza a renúncia tributária, né, em relação a questões em que o governo entenda que é necessário haver uma maior estímulo econômico, né, no país, os setores que precisam de maior desenvolvimento econômico e social. Esse gráfico, eu acho ele também muito representativo, porque ele traz aqui, é um gráfico de um período bastante considerável, né, que é o de 2002, de 2000 a 2016, são 16 anos em que a OCDE aí pesquisa esses países, né, a gente está falando de Austrália, Canadá, França, Irlanda, Japão, Holanda e os Estados Unidos. Então, como é que cresce aí como é que se comporta, né, esse investimento dos países membros da OCDE em relação às despesas de R&D? Então, você vê aqui a França numa escalada crescente, né, é o país que ocupa o primeiro lugar, né, quando comparado ao PIB, né, quando o investimento é comparado ao PIB, concedendo em 2015 um montante de 6 bilhões de euros a esse título, né? Então, a França realmente tem aí uma liderança, né, nos últimos anos nesses investimentos de P&D, mas vemos outros países, né, países pequenos, por exemplo, a própria Irlanda, né, você vê ali a própria Holanda, são países que estão investindo ali pesadamente em P&D. Vimos também esse gráfico muito importante, porque a gente vê nesse gráfico algo que é muito contestado às vezes no país, que se diz por que dar incentivo à inovação e não aumentar os incentivos financeiros. Não são excludentes, assim, e esse gráfico deixa isso muito claro, que o movimento dos países da OCDE, inclusive, é de conceder maior incentivo tributário e menor incentivo em detrimento do incentivo financeiro. Então, o que a gente vê é um crescimento, né, do desembolso, né, da renúncia tributária nesses países, em detrimento do investimento em incentivos financeiros. Uma das razões é rastreabilidade, né? Eu consigo, através das declarações que as empresas prestam, eu consigo rastrear quais foram as pesquisas efetuadas, né, se realmente disso, em serviços, em recursos humanos, financeiro, é possível essa rastreabilidade, mas na prática a gente tem visto uma maior dificuldade, inclusive das empresas, na prestação de contas. Eu trouxe para vocês aqui também alguns detalhes dessas melhores práticas internacionais aí em relação a países da OCDE e quais são os tipos de incentivo, né, modalidades do incentivo em períodos de prejuízo. E eu trago isso para vocês muito mais como
um dado para a gente embasar as mudanças que o senador Excelci está propondo no PL 2838. Então, quanto ao tipo de incentivo tributário, né, a gente vê que há incentivos baseados no volume, né, então, quanto mais uma empresa investe, maior é o benefício, né, então, o Brasil, ele tem esse incentivo baseado em volume, e eu também tenho o incentivo incremental ou híbrido, né, quando eu faço essa mistura aí de incentivos de inovação. Uma grande mudança que está sendo proposta no PL, eu queria que vocês olhassem aqui, porque isso não é a jabuticaba, não é o Brasil que está propondo isso é uma melhor prática internacional, que é, em anos de prejuízo fiscal, quer dizer, em anos em que a empresa não... Estamos em um ano em que muitas empresas no Brasil não vão apurar lucro, isso é consenso, né, com exceção de alguns setores que estão sendo beneficiados pela crise, muitos não vão apurar lucro. Vamos tomar como exemplo, por exemplo, a indústria automotiva, né, e a gente sabe que, pela imprensa, que a gente vê um ano muito difícil, né, para montadoras. Nesse período de prejuízo, os investimentos pela lei brasileira que está em vigor, as empresas não fazem uso do benefício, porque ele está vinculado ao lucro, né, e precisam pagar imposto de renda, e não seria um ano de pagamento de imposto de renda, mas também não podem acumular esse prejuízo para compensação com períodos subsequentes. Então, é um benefício que ele praticamente morre nos anos de prejuízo. Vocês veem aqui por esse quadro 2 que essa não é uma realidade nos países da OCDE. Nesses países é permitido que haja um acúmulo, né, desses investimentos, seja na forma de prejuízo, seja na forma de restituição, seja na forma de crédito compensável com folha de pagamento em anos seguintes, mas por vários anos. Em Portugal, isso é possível, né, que seja utilizado de 6 a 10 anos. No Canadá, né, Hungria, Espanha, Estados Unidos, de 11 a 20 anos. Em alguns países, como Austrália, Bélgica, Chile, Reino Unido, a gente vê um prazo indefinido para a utilização disso, né? Então, a opção de restituição, inclusive, para as grandes empresas em alguns países, a compensação com tributos na folha em países como a própria Holanda, a França, os Estados Unidos, Japão. Então, Japão, Brasil e Rússia não possuem restituição ou não há a possibilidade de compensação em anos futuros. Mas todos os outros com essa possibilidade. Então, gostaria de salientar essa prática e ressaltar que esse é uma alteração muito bem-vinda no PL do senador Excelci. A gente vê também, nesse quadro 3, países concedendo incentivos a pequenas e médias empresas e startups, né, ela já traz um incentivo para pequenas e médias empresas no lucro presumido que façam serviços de P&D, tá, que tenham receita de serviços de P&D, não é um incentivo amplo, né, e vocês vão ver também uma grande discussão no país sobre por que esse incentivo é só para as empresas do lucro real e não para o do lucro presumido, e eu falo um pouco disso lá na frente também. E falo aqui no quadro 4, para quem é da área tributária, eu falei para vocês há pouco de um regime, que era o regime de Patent Box, que era um incentivo sobre produtos inovadores, produtos e serviços inovadores. Isso foi uma pauta objeto de planejamentos tributários internacionais por muitos anos. E para quem é da área tributária e está acompanhando o próprio movimento dado ao OCDE para coibir essas práticas danosas aí e que provocam evasão de tributos, né, esses planejamentos tributários internacionais danosos, a OCDE ela trouxe ali vários planos de ação, né, para coibir essas práticas de planejamento tributários danosos, e dentre eles, o regime de Patent Box, ele foi observado, né, em países que estavam registrando suas marcas em patentes em países com baixa tributação,
para se favorecer dessa tributação baixa, né, ou inexistente, e a OCDE vem no plano de ação número 5 e ela traz uma fórmula, né, um nexo, muito discutido, inclusive, entre os países, né, para chegar a uma fórmula comum. E o que diz, né, em linhas gerais, o que é esse nexo? Diz, não, você pode sim manter o regime de patent box, mas desde que a pesquisa e desenvolvimento tenha sido efetuada no país que está concedendo esse incentivo. Então, isso quer dizer o quê? Imagina que se o Brasil tivesse esse incentivo na venda de produto inovador, teria que ser verificado se os dispêndios de P&D que deram origem a esse produto inovador foram efetuados no Brasil. Então, você tem o casamento entre a origem, entre a pesquisa e a venda do serviço inovador. O que a gente vê? A gente vê a todos os países, né, todos esses países aqui listados que tinham esse regime de patente, indo ao BEP5 e alterando a legislação quando a OCDE julgou que a legislação era prejudicial, né, trazia um prejuízo aí à arrecadação tributária. Então, a gente vê não uma extinção do prejuízo, mais países aderindo a essa sistemática de incentivo, mas adequando as normas da OCDE, o Plano de Ação número 5 do BEPS. Fiz aqui um quadro comparativo, né, entre conceitos, né, porque também eu gostaria de colocar para vocês que também outra, para mim foi uma grande constatação, porque a gente sempre criticou a lei do bem no país, né, a Lei 11.196 como uma lei muito restritiva, né, e com surpresa eu constatei nessa minha pesquisa que a lei brasileira, por vezes, ela é mais ampla do que as dos países que são membros da OCDE. Por exemplo, quando ela fala do conceito de inovação, e qual é a inovação que é contemplada pela lei? Em muitos desses países da OCDE, membros da OCDE, só se concede incentivo tributário para inovações que sejam mais disruptivas. Então, ele não vai pegar uma inovação incremental, uma melhoria de processo, algo que realmente não traga para o país, né, um salto tecnológico, né, que não insira no mercado novas soluções, né, novos conhecimentos científicos. E a lei brasileira, não, ao contrário, ela é muito generosa nesse sentido, muito democrática, porque ela contempla melhoria de produtividade, né? A gente sabe que o grande gargalo da economia no país é baixa produtividade. A lei do bem, ela vem, a lei 11.196, através do incentivo tributário à inovação, ela vem contemplar essa inovação que a gente chama de incremental, que é você poder melhorar processos na empresa, né? Não precisa ser nem novo para o mercado, é novo para a empresa. Você pode até estar copiando o que um competidor está fazendo, mas desde que você desenvolva internamente, isso para a lei brasileira, ela é inovação. Então, eu só queria salientar aqui para vocês que, sim, há muitas melhorias a serem adotadas no Brasil, né, em relação à lei de inovação com os países da OCDE, mas nesse aspecto de qual é a base, né, de projetos que estaria sujeita ao benefício de inovação no país, ela é muito mais ampla do que muitos países da OCDE, ok? Eu não vou passar isso aqui linha a linha, mas se vocês depois quiserem comentar algum aspecto, mas é só um comparativo para a gente dizer que sim, a lei brasileira traz muitos já dos benefícios que esses países países membros da OCDE já contemplam há várias décadas. Como principais recomendações da minha pesquisa em relação às melhores práticas vista nas legislações desses países membros da OCDE, a primeira delas, como eu falei para vocês, foi a possibilidade do acúmulo do incentivo em anos de prejuízo fiscal para compensação com lucros futuros. Né? A ideia aqui é já usando uma prática do ordenamento jurídico vigente, para quem é da área do imposto de renda, isso é muito comum, no imposto de renda, nos anos que minha empresa tem prejuízo, é possível acumular isso para anos subsequentes, existe uma regra geral de limitação dessa compensação a 30% do lucro tributável da empresa, então a ideia aqui é
vamos juntar esses dispêndios e somar ao prejuízo para compensação em anos futuros. A segunda o Brasil é um dos países mais fechados, é uma das economias mais fechadas do mundo. Isso se reflete na nossa legislação que rege o incentivo tributário vigente. Dentre os dispêndios que poderiam ser base do incentivo de inovação, está vedada a contratação de serviços importados, né, sejam eles de pessoas físicas, pessoas jurídicas, universidades. Então, caso sua empresa esteja fazendo um investimento em P&D e contrate pesquisadores estrangeiros para auxiliar na pesquisa, isso não vai ser um item considerado como dispêndio para fins da lei do bem, que não faz sentido nessa economia global, né, em que a gente procura essa interação, né, nesse ecossistema de inovação, procura trazer ali os melhores conhecimentos, as melhores cabeças para estar atuando nesses projetos de inovação. Então, é uma alteração que seria muito bem-vinda, e o PL do senador Exalci traz essa alteração. Como eu falei para vocês há pouco, seria muito bem-vinda também a adoção de um incentivo sobre a venda de produtos e serviços inovadores. Essa alteração não está contemplada no PL, mas é algo que eu acho que precisa ser amadurecido no país. Talvez haja uma escala, né, uma graduação nesse amadurecimento do incentivo, e eu pessoalmente entendo que esse seria um próximo passo para a gente se equiparar aí às melhores práticas internacionais. E o que é muito comum, né, principalmente em países da Europa, é essa interação entre empresas e governo para uma maior segurança jurídica em relação ao benefício que vem sendo tomado, né. Uma das melhorias da lei do bem, da lei 11, primeiro tomem o benefício e depois prestem contas ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre a inovação realizada. Isso é ótimo e não precisa ser alterado, mas o que precisa haver é uma maior transparência entre governo e empresas, no sentido de esclarecer dúvidas, né, de aplicação da norma de uma maneira mais coerente, né, de você poder, talvez, discutir um projeto com o ICT previamente à sua apresentação, de forma que haja uma orientação, de que haja uma chancela prévia em relação a esse projeto, ainda que informal, de que forma que as empresas tenham aí mais segurança e não sejam surpreendidas depois de 2, 3 anos por questionamentos que muitas vezes podem comprometer o benefício utilizado. Eu passo agora a falar sobre o Brasil, né, e o que é a Lei 11.196 no país. Eu trouxe esse quadro para vocês, porque a lei ela é de 2005, né, ela foi editada em 2005 e passa a produzir efeitos a partir de 2006, né, e vocês vão ver nesse gráfico, né, qual foi a renúncia fiscal do Brasil, né, em relação a esses gastos, né, e isso aqui está em reais, gente, né, então, vocês lembram que eu falei que a França, ali em 2015, investiu 6 bi de euros em inovação, né, então, vamos pegar um euro aí, uma taxa modesta de R$6, né, a gente estaria falando aí de 36 bilhões, né, de reais em investimento. A gente vê aqui o Brasil em 2015 investindo 7 bilhões de reais, não só em lei do bem, hein? Então é bom dizer que esse quadro ele traz a renúncia tributária em relação à importação de equipamentos para pesquisa, que uma lei de 1990, na importação também, regulada pela Lei 8.032, isso aqui principalmente pelos institutos de tecnologia, né, e universidades. Então vocês veem uma renúncia muito baixa, né, 1.747 mil reais aqui, né. Lei de informática, milhões de reais. Lei de informática é a grande renúncia no país, né, para quem acompanha a área também, lei de informática era uma lei que ela dava um incentivo sobre, em relação ao IPI, Imposto sobre Consumo. O Brasil foi no OMC recentemente, agora em abril, a lei muda
e deixa de ser um incentivo sobre IPI, passa a ser também um incentivo do imposto de renda. E a própria lei do bem, a gente deu uma desoneração, né, bastante baixa agora em 2018, a gente está falando aí uma desoneração na casa de 2 bilhões de reais, e eu trago um dado ali na frente que isso, em relação ao que poderia ser um país, realmente é muito pequeno, é quase inexpressivo. O que é inovação? E eu queria falar um pouco para vocês dos conceitos antes de entrar na própria lei em si, né? Essa lei, ela diz que ela concede esse incentivo fiscal para as pessoas jurídicas que realizarem no país inovação tecnológica. Isso traz uma economia aí aproximadamente, né, no mínimo de 20% dos dispêndios em P&D no projeto. Então, se eu tive um projeto considerado como de P&D, no qual eu gastei 1 milhão e tenho lucro no ano, eu posso recuperar 20% desse 1 milhão, isso quer dizer, por volta de 200 mil reais, na forma de imposto de renda e contribuição social. A gente também tem um benefício temporário, que é o de antecipação para o próprio ano de aquisição, da dedução dos gastos com o P&D, tá? Então, a gente fala disso um pouco ali também. Quem pode optar por esse benefício? As empresas no lucro real, que tenham lucro fiscal no ano e que estejam com regularidade fiscal. Essa lei ela é regulada pelo Decreto 5798 de 2006 e por uma Instrução Normativa da Receita de 2011. E o que é inovação para fins dessa lei? A lei ela traz esse conceito, né, do que é inovação tecnológica, que é a concepção de novo produto ou processo, ou a melhoria, né, de produto ou processo de fabricação, com a agregação de novas funcionalidades ou características, desde que tenha, isso é muito importante, a gente tem que comprovar que houve ganho de qualidade, produtividade, e resultou em maior competitividade no mercado. E esse projeto, ele tem que ficar muito evidente quais são os elementos tecnológicos novos e inovadores, tem que ter uma metodologia de projeto, a inovação para vocês pode ser incremental, não precisa ser disruptiva, e principalmente eu tenho que ter risco tecnológico, né? A gente sabe que não há inovação sem risco, né? Senão não seria inovação, né? Se eu estou simplesmente reproduzindo algo, né, que já existe no mercado e que é plug and play, né, que eu sei que vai funcionar, eu não tenho inovação para fins da lei tributária, tá? Isso tem que ficar muito claro, né? A lei, ela também, o decreto, ele define os tipos de pesquisa, então, pesquisa aplicada, pesquisa básica e desenvolvimento experimental. Desenvolvimento experimental, posso garantir para vocês, esses anos todos aí de atuação em lei do bem, eu diria que é 90% do P&D feito no país, que é o que? A partir de conhecimentos pré-existentes, você produz aí novas soluções, novas tecnologias. Então, não é uma pesquisa básica, né, uma pesquisa na qual eu não tenho ainda uma certeza do que espero, dos resultados esperados, né, não em termos de produto ou serviço. O desenvolvimento experimental, ele é mais tangível nesse sentido. Para quem é contador, conhece um pouco de contabilidade, recomendo para vocês a leitura do CPC 04, que trata do registro contábil das despesas com o P&D, e lá fica muito claro que o que é P, pesquisa aplicada, pesquisa básica, considerada OPEX, quer dizer, considerado despesa no resultado da companhia, e o que é gasto com desenvolvimento experimental, isso é aquela pesquisa que é mais tangível, consigo já antever um resultado econômico, óbvio, né, gente? Tem risco, pode ser que isso não aconteça, mas essas despesas, esses gastos de P&D podem ser contabilizados no ativo intangível e aí impacta aquele valuation que eu falei para vocês lá atrás, lembra da nova economia digital, como é que inovação reflete no valuation das companhias e nos balanços. Então, quem tiver alguma curiosidade, leitura do CPC 04 e aquele artigo de intangíveis do Levi Baruch que eu falei para vocês lá da Universidade de Nova York. Principais incentivos, né? A lei, ela traz o incentivo de imposto de renda de contribuição social na modalidade de uma exclusão permanente do lucro real. Isso quer dizer o quê? Se a empresa tem lucro, né, e ela, vou fazer, para quem não é da área, eu faço sempre um paralelo com o imposto de renda nossa da pessoa física, né, em que eu tenho uma base tributável,
de rendimentos, mas que eu posso fazer algumas deduções dessa base. Para as empresas é a mesma coisa, quando ela está no lucro real, ela apura um lucro contábil, para aquelas que são de capital aberto, um lucro inclusive público, né? A gente sabe qual é o lucro contábil da companhia, mas para fins da lei do imposto de renda, você faz alguns ajustes, algumas despesas não são permitidas, né, não são dedutíveis, por exemplo, algumas doações, elas não são permitidas por lei, então elas não podem ser deduzidas do imposto de renda, mas algumas exclusões são permitidas. Então, o benefício da lei do bem, o incentivo da lei do bem para as empresas, ela vem na forma de uma exclusão da base tributável, tá? Diferente de outros incentivos, por exemplo, como incentivo de alimentação, que ele vem como uma dedução do imposto de renda devido. Na lei, ela traz um incentivo permanente, que é o previsto lá do artigo 19 da Lei 11.196, e traz um benefício temporário, que é o que eu falei para vocês, que é o da antecipação da dedução de despesas, seja na forma de depreciação ou na forma de amortização. E traz também, gente, um benefício que eu vou dizer para vocês que é praticamente inutilizado no país, que é o de redução de IPI de 50% na aquisição de máquinas e equipamentos para pesquisa e desenvolvimento, para projetos de pesquisa e desenvolvimento. Esse conta-se nas mãos dos dedos as empresas que já utilizaram esse benefício no país. Passando para falando um pouco da questão da adoção da empresa, desse benefício no país hoje, a adoção é muito, muito limitada, né? A gente tem um último dado oficial do MCTIC, o MCTIC costumava soltar um relatório, né, falando sobre o que era a lei do bem no país, o que foi naquele ano, as empresas. O relatório que a gente tem é de 2014. Eu participei há 1 ano e meio de um congresso internacional sobre investimentos, incentivos à inovação no país, foi feito aqui pela GV, e em parceria com a própria USP, e veio uma pesquisadora americana, referência em P&D, e ela disse, gente, a maior dificuldade que eu encontrei para fazer uma apresentação aqui para vocês foi a falta de dados públicos sobre inovação no país. E isso é uma realidade, inclusive, quando a gente está falando aqui da lei de inovação. O último dado consolidado em relação à lei do bem foi publicado pelo MCTIC em 2014. E lá a gente soube que tantas empresas utilizaram a lei do bem. Em um universo aproximado, esse dado de 150 mil também é um dado de 2012, antigo, né, mas que a gente ainda usa como referência, de empresas sujeitas ao lucro real. Então, a gente estava falando de 1%, nem 1% das empresas que poderiam utilizar, estão utilizando o incentivo fiscal. Vocês vão ver ali mais para frente que o CTIC soltou um gráfico dizendo que em 2018 foram aproximadamente 2.000 empresas, mas ainda assim é muito pouco. Em 2014, essas empresas investiram 9 bi em inovação e a renúncia fiscal foi de 1 bi 700, ok? Em 2018, essa renúncia foi de 2,18 bilhões e 1.476 empresas fizeram uso do incentivo. Muito pouco. O quadro, ele é um quadro do MCTIC, e quem tiver interesse, esses links aqui trazem aqui o quadro do Ministério. Entrando no projeto de lei, a inovação no país, né? E antes até de entrar na questão do artigo 17, eu queria só dizer para vocês que então a gente está falando de um incentivo para empresas do lucro real. E aí então esse 17, ele diz o que no inciso 1? Ele fala, hoje, no texto presente, ele diz que as empresas podem deduzir para efeitos de apuração do lucro líquido contábil, né, os dispêndios realizados no período de apuração com o P&D de inovação tecnológica, classificáveis como despesa operacional pela legislação do imposto de renda. Isso quer dizer que são dispêndios classificáveis como despesas, isso significa eles não necessariamente já foram contabilizados como despesa operacional, né, no período, ou como pagamento, né, então ele está falando, olha,
deduza para fins do lucro contábil, ainda que não estejam classificados como despesas, mas que sejam classificáveis para fins do imposto de renda. O parágrafo 6º do artigo dessa lei, isso não é só para imposto de renda, também é para fins da contribuição social sobre o lucro. Para quem é da área, gente, para quem trabalha com imposto de renda, sabe que muitos incentivos, eles só são aplicáveis para o imposto de renda, né? Não necessariamente se espelha tudo na base da contribuição social. Nesse artigo 17, o legislador fez questão de ressaltar que ele também é para contribuição social. Bom, se já está claro na lei presente, por que essa alteração? Né? Porque ainda há muitas... a própria Receita Federal tenta ter uma interpretação restritiva, né, em relação a essa questão das deduções das despesas de P&D, dos dispêndios de P&D, no próprio período de apuração. Então, a ideia aqui é substituir a expressão do lucro contábil, claro que sim, é para apuração do lucro real e da base de cálculo e da contribuição social, eliminando aí qualquer essa insegurança jurídica, mais uma vez, né, eu saúdo aqui o PL do senador Exalci, porque ele traz mais segurança jurídica, mais do que aumentar a renúncia tributária em relação ao que já existe, é trazer mais segurança jurídica na aplicação da lei. Outra alteração desse PL é em relação ao inciso 3º. Vocês viram há pouco que a lei traz aí um incentivo temporário em relação à depreciação de máquinas e equipamentos para o próprio período de aquisição. Então, isso é muito comum, né? No setor agrícola isso é muito comum. Se o governo dá um incentivo para que as empresas invistam, né, na renovação do maquinário, né, de forma que você pagou 5 milhões numa máquina, e se ela fosse depreciada em 10 anos, eu deduziria isso da base do imposto de renda da contribuição social em 10 anos, né, que seria o prazo de depreciação dessa máquina. Para fins da legislação aqui de P&D, ele está dizendo, se você comprar alguma máquina, né, algum material algum equipamento para a sua pesquisa, esse gasto ele vai ser deduzido do imposto de renda e da contribuição social no próprio aquisição. Se já existe, por que a gente está alterando? Porque também aqui a Receita tem uma interpretação restritiva, ainda que a lei não restrinja, dizendo que se essa máquina foi adquirida para o P&D, mas teve uma destinação diversa, o benefício tem que ser revertido. E aí fica todo mundo se perguntando, mas o que é destinação diversa? Então, se eu fiz um projeto de P&D, comprei uma máquina e equipamento, o projeto deu certo, né, ou o projeto acabou, e eu não vou, aquela máquina, obviamente, não vai ser colocada em desuso, né, eu vou aproveitar em algum outro projeto, seja ele de P&D ou não, né. Por que tenho que reverter esse incentivo se a máquina cumpriu o seu fim essencial, né, o seu fim primário, que era de ser utilizado numa atividade de pesquisa e desenvolvimento? Então, aqui a gente só colocou essa aquisição destinadas à utilização, ainda que não exclusiva nas atividades de P&D, para dizer que, sim, eu comprei essa máquina para fins de P&D, posso ter ou não um uso misto, ou destinar essa máquina após o fim da pesquisa para um outro projeto, mas o fim princípio primário foi cumprido, que foi a aquisição para fins de projeto de P&D. A alteração do parágrafo 2º, ela foi mais ampla, né, e ela é muito bem-vinda, né, principalmente a gente está vendo aqui as do inciso 1 e do inciso 3. Inciso 1, hoje a gente tem um paralelo no país com a lei de informática, que é a 13969, e uma resolução do setor de óleo e gás, em que se permite que essas empresas, desses setores específicos, que têm uma verba obrigatória de investimento em P&D, que elas invistam em empresas de base tecnológica. Na prática, em startups, né, a gente não tem esse conceito de startup na legislação ainda, mas
A ideia do governo é, vamos fomentar esse ambiente de inovação, de forma que as empresas que têm esse investimento obrigatório em P&D possam investir nessas empresas de base tecnológica. Né? A ideia aqui, na Lei 1196, foi trazer para cá também esse incentivo, não só restringir essa possibilidade para um setor ou outro, porque só a lei de informática, porque só óleo e gás, mas sim todas as empresas no país poderem aplicar em fundos de investimento autorizados pela CVM para a capitalização dessas empresas de base tecnológica, e isso ser considerado um dispêndio para fins do incentivo. Quer dizer, eu aplico não só em projetos de P&D, mas eu também aplico em empresas inovadoras, né, de base tecnológica, e isso também me credencia para o incentivo da lei do bem, esse dispêndio. Isso aqui precisa de regulamentação, obviamente, né, mas é uma mudança que certamente aí ajudaria muito essas micro e pequenas empresas, né, esses novos empreendedores, né, que atuam com soluções inovadoras, com pesquisa, né, que muitas vezes se traduzem aí em novos produtos, novos serviços, e que precisam de recursos e que não precisam. Eu diria que aqui o governo se ajuda, né, porque ele deixa de ser a fonte primária de recursos, né, para esses micro e pequenos empresários e coloca as empresas privadas financiando esses micro e pequenas empresas. Então, aqui, indiretamente, o incentivo acaba apoiando também as micro e pequenas empresas, ainda que elas não sejam o destinatário final dessa lei, ok? O inciso 3, também, eu tinha dito para vocês que a gente quer, com essas alterações, trazer mais segurança jurídica aqui para as empresas. A ideia aqui do inciso 3 é que a gente, Carol, eu estou aqui de olho, tá, e eu vou dar uma corrida, é que a gente consiga esclarecer que, ainda que a concepção técnica, o gerenciamento e o risco da pesquisa seja da empresa contratante, seja da empresa que está desenvolvendo a pesquisa, é possível, sim, que eu tenha o apoio técnico, né, de serviços de empresas de médio e grande porte. A lei não traz essa vedação. Você vai dizer, mas por que isso está inserido no PL se a lei não veda? Mais uma vez, existe aí uma interpretação restritiva, né, da Receita Federal, do Ministério de Ciência e Tecnologia, em relação à contratação de apoio técnico de empresas de médio e grande porte, que é um contrassenso em muitos setores, que não fariam inovação se não tivessem o apoio técnico de grandes e médias empresas. A gente não está falando aqui de terceirização da inovação para essas empresas. A gente tem maior segurança na aplicação da lei vigente, ok? Artigo 18, gente, é um artigo, eu escrevi um artigo no Conjur com o meu orientador do pós-doc, que é o Dr. Helena Torres, falando exatamente dessa possibilidade de incentivo às micro e pequenas empresas que estão no lucro presumido, de que se elas prestam serviços de P&D para uma empresa que também vai se beneficiar da lei do bem, da forma do inciso 1 do artigo 17, a receita dessas micro e pequenas empresas, elas não compõem a base do lucro presumido. Isso já está na lei no artigo 18. Esse benefício é praticamente inutilizado por essas empresas no país. A alteração aqui do PL é só colocar uma obrigação para essa micro e pequena empresa de prestar contas também sobre esses projetos de inovação, porque hoje não existe, para o governo é meio que obscuro. Ok, estou dando uma renúncia tributária, mas no que elas estão investindo? Então, aqui empresa, use o benefício, a isenção, mas preste contas dos projetos que você está considerando como base da receita que você não está tributando. Artigo 19, ele trata aqui, né, no parágrafo 1º, de um incremento, né, porque o benefício padrão é que haja uma dedução adicional de 60%, até 60% dos dispêndios realizados no período com P&D. Esse parágrafo 1º, ele trata de um incremento que já existe na lei, se a empresa contratar mais pesquisadores, até 5%, o incremento vai para 70%, mais do que 5% em relação ao número de pesquisadores
exclusivos que existiu na empresa no ano anterior, isso vai para 80. Mais uma vez, aqui tinha uma restrição somente para pesquisadores contratados no país. O que a gente está dizendo aqui é, se a empresa contratou um pesquisador estrangeiro por um período não inferior a 12 meses, ele também deveria ser considerado para esse incremento. Então, aqui é uma forma de estimular a contratação de pesquisador estrangeiro também, tá? Parágrafo 3º é uma renúncia nova que o senador está propondo, que, na medida que a empresa aumentar o seu gasto com P&D, com inovação, de um ano para o outro, que haja uma dedução adicional em relação a esse incremento. Então, que eu tenha uma dedução maior sobre esse incremento. O parágrafo 4º é essa grande equiparação à melhor prática internacional em relação a você poder, no ano em que há prejuízo fiscal, que eu possa compensar somar o saldo do prejuízo e compensar isso com lucros futuros. Então, esse parágrafo 4º do artigo 19, eu diria para vocês que seria uma mini revolução na utilização do incentivo no país. O 19A também já é um incentivo previsto na lei, mas da forma como está hoje, ele é inaplicável, ele não tem regulamentação. Também eu escrevi um artigo com o doutor Heleno sobre isso, de que bastaria um decreto presidencial para regulamentar o benefício hoje existente na lei. Esse incentivo da lei é de 2011 para as empresas dos ICTs privados, ele aumenta de 60% para até 150% essa dedução quando você contrata institutos de ciência e tecnologia, mas não foi regulamentado até hoje. O artigo proposto pelo senador, ele simplifica esse artigo 19A e exclui a necessidade de regulamentação, ok? O artigo 21, gente, é uma forma de estimular a contratação de mestres e doutores nas empresas. Então, uma renúncia nova está se propondo que, se as empresas contratarem mestres ou doutores, os gastos, os dispêndios com esses mestres e doutores terão uma dedução adicional de 50%. Né? Então, desde que eles tenham uma dedicação exclusiva. Tá? Então, é uma tentativa também de trazer a academia para perto das empresas através da contratação de mestres e doutores. Hoje, ele compõe aquela base dos 60%, a ideia é que isso seja uma adição àquele benefício. Por último, também aqui para trazer maior segurança jurídica no inciso 1, hoje a lei diz que as empresas devem criar uma conta contábil específica para registro dos gastos de inovação. A mudança proposta aqui pelo senador é que esses gastos, óbvio, né, vão ser sempre contabilizados, isso não é regra fiscal, isso é regra contábil, mas que sejam registrados de acordo com as normas contábeis vigentes. Quer dizer, eu não preciso de uma conta contábil específica. Por que essa alteração? Porque para as empresas isso traz mais gastos, né, para você customizar os sistemas contábeis da empresa, inserir essas contas. Muitas têm gastos que estão registrados no ativo, outras no registrado, que gera um questionamento que pode chegar, inclusive, no STJ, que a posição é favorável às empresas, né, na questão dos registros contábeis de despejos de P&D que estejam regulares com a contabilidade, né. Então, assim, trazer maior segurança jurídica e desburocratizar, acho que esse é o recado do inciso 1. Inciso 2 é permitir, como eu disse a vocês, não só o pagamento a pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas no país, mas também pessoas físicas, institutos de pesquisa e universidades que estejam localizados no exterior, né? Então, de forma que a gente abra aí o país, né, permita mais iniciativa e haja essa interação com comunidade acadêmica internacional. Eu paro por aqui, né, eu vou deixar um tempo aí para responder perguntas, né, de quem tem interesse em esclarecer algum dos temas, e passo a palavra aí a Carol e a vocês, caso haja aí a necessidade de esclarecimentos.
Olá, Lucimara, eu retomo aqui, muito obrigada pela apresentação, foi claríssimo, eu acho que a gente conseguiu ter uma visão geral, embora nem sempre seja fácil de falar sobre um projeto de lei e aspectos tão técnicos, né, mas eu acho que você traduz muito bem. Eu vou endereçar uma primeira pergunta que foi feita pelo Rafael Carvalho de Fácil, que é procurador do Estado e coordenador do Núcleo de Inovação da PGE em São Paulo. O Rafael pergunta, em primeiro lugar, ele diz, professora Lucimara, parabéns pela clara exposição. Aí a pergunta é, a lei do bem é elogiada por ser uma intervenção mais horizontal do que outros incentivos fiscais mais setoriais, como o sistema de lei de informática e no setor automotivo, a Rota 2030. Né? Contudo, e apesar disso, a adesão empresarial é muito pequena. Há uma análise recente do IPEA afirmando que a lei do bem não conseguiu aumentar proporcionalmente o investimento privado em PIDI, em uma espécie de crowding out do investimento privado pelo público. Na sua visão, o PL conseguiria corrigir essas distorções e superar os gargalos para o maior investimento empresarial em PDI? Obrigada. Sim, certamente. Assim, eu acho que esse PL é a melhor iniciativa em termos de melhoria aí, ao incentivo tributário no país. Muito bem-vindo, né, depois da tentativa que houve aí de suspensão do benefício em 2016, e certamente, né, como eu disse há pouco, mudanças, como, por exemplo, a permissão em anos de prejuízo fiscal, você poder acumular gastos para compensação em exercício futuro. Isso, Rafael, se traduz um ativo para as companhias muitas vezes, tá? Para quem milita na área tributária, sabe que é possível constituir imposto de renda diferido sobre isso. Isso é um ativo na contabilidade das empresas. Você poder ter aí essa dedução adicional com gastos com pesquisadores estrangeiros, né? Você conseguir fazer investimento em empresas, em startups, né, de base tecnológica, né, e que isso seja considerado como um dispêndio para a inovação. Certamente, o que esse PL traz é não só um estímulo, mas maior segurança jurídica na aplicação da lei. Isso eu não posso te afirmar de carteirinha, de quem atua nessa área há pelo menos 12 anos, com um incentivo, de que ele traduz as principais queixas das empresas na adoção do benefício, que é a falta de clareza e a incerteza na aplicação da lei. Eu brinco que é um incentivo, o coração desse incentivo, ele não é tributário, o coração desse incentivo é técnico, é da engenharia, é do pessoal de laboratório, né? Nós, da área tributária, somos usuários do conhecimento desse pessoal da área técnica que nos ajuda a enquadrar e utilizar o benefício. Então, para o tributário já expandir, né, o universo, você depender de uma área técnica que não é a sua para poder utilizar um benefício tributário. Quando você conjuga isso com uma legislação que traz essas incertezas, é o que justifica essa baixa, para mim é o que justifica essa baixa utilização do incentivo aqui no país. Tá? Você vê nos países da OCDE uma adesão muito alta das empresas ao incentivo, a gente veio pela renúncia, né, que esses países fazem. Então, certamente, Rafael, na minha visão, melhora muito, ainda que haja outras melhorias a serem inseridas. Ok. Mas também tem uma pergunta, eu acho que na sequência aqui, você mencionou na apresentação essa baixa adesão ainda aos incentivos fiscais. Eu peguei alguns dados aqui da Pintec, né, da última Pintec, que é representante do triênio lá 2015 e 2017, e fala que de um total de 10 mil empresas, né, que implementaram a inovação com apoio do governo, mais de 5 mil desse total de empresas, elas usaram financiamento à compra de máquinas e equipamentos utilizados para inovar. Então, usou aquela fonte de financiamento. E em torno de 1.800, né, nesse questionário da Fintech, responderam que usaram incentivo fiscal à pesquisa e desenvolvimento. Como você explica esse número, né, um percentual que é quase metade do montante de empresa usa financiamento para compra de máquina e equipamento? E até tentando discutir um pouco com aquela colocação que você fez
sobre a depreciação das máquinas e equipamentos, quando você discute um pouco especificamente na letra do artigo, né? Como que você discutiria isso? Isso é clássico, tá? Quando a gente avalia projetos de inovação nas empresas. Eu falei há pouco que inovação demanda risco, né? Então, óbvio, para fins do incentivo tributário, tá? Então, óbvio que você, por exemplo, renovar o seu parque industrial com novas máquinas e equipamentos de última geração é uma inovação, né? Vai trazer inovação tecnológica para a sua empresa. Mas, nesse caso, quem inovou foi o seu fornecedor, que desenvolveu uma nova máquina, né, que desenvolveu uma nova tecnologia e você achou tão boa que você adquiriu. Isso, óbvio, vai impactar a sua produtividade. A lei tributária, ela está mirando aquelas empresas que ela adquira máquinas e equipamentos para o seu próprio projeto de inovação. Então, se eu vou adquirir alguma máquina, seja para o meu laboratório, porque eu preciso estudar determinado fenômeno que me exija uma máquina específica, se eu estou num projeto de inteligência artificial, que eu preciso de um determinado computador que tem uma capacidade X que vai conseguir processar, né, aqueles novos algoritmos. São essas as máquinas e equipamentos que a lei está se dirigindo, né? Se eu tenho uma pesquisa de campo, né, a gente tem setores, por exemplo, como telecom, em que eu não consigo testar só em laboratório, né? Muitas vezes eu tenho que ir para a rua, né? Eu tenho que fazer esse teste na rede. E eu brinco que às vezes o teste é uma cidade, né? Às vezes o teste é um bairro de São Paulo que é maior do que muitas cidades do interior, né? E aí você tem gastos com equipamentos que são muito expressivos, né? E que num determinado ponto eu tenho que fazer um corte, é óbvio, né? O que foi gasto para eu fazer esse teste, essa homologação, né? Até chegar num momento em que o projeto é considerado realmente de sucesso, e a partir dali as minhas aquisições não entram para fins de cálculo do benefício, porque a inovação ali já se concretizou, né? E por isso que eu vejo essa lacuna entre os relatórios, porque o relatório da Fintech, ele tem essa visão da inovação mais ampla, né? Não é essa inovação da lei do bem, que quer esse desenvolvimento do P&D, que a gente chama intramuros, né? Que é dentro da própria empresa. Intramuros, e também ela justifica-se por fazer esses incentivos para contratar ICTs também, a lei é bem abrangente nesse aspecto, né? Tem, Carol, mas assim, a concepção técnica, isso é muito bem lembrado por você, a concepção técnica do projeto, como via de regra, ela tem que ser da empresa, por isso esse estímulo, inclusive, para a contratação de pesquisadores, sejam eles bacharéis, mestres, doutores, técnicos, a lei incentiva, e não é só no Brasil, viu? Lá na Holanda, por exemplo, assim, a regra é contrate empregados para sua empresa fazer o P&D. Mas tem casos de exceção. Quando é que a empresa pode terceirizar e ainda assim utilizar o benefício tributário? Na contratação de ICTs, na contratação de universidades e na contratação de empresas de micro e pequeno porte, que é aquele artigo 18 que eu acabei de ler para você, que inclusive essa micro e pequena empresa pode não tributar a sua receita para fins do imposto de renda no lucro presumido. Mas, via de regra, você faz dentro de casa, conta com o apoio de terceiros, né? E aí entra, eu tenho meu pessoal interno, mas eu quero o apoio técnico de terceiros. Ok, não tem vedação na lei, desde que essa concepção seja sua, e terceirize se forem de CT, universidade ou empresa de micro e pequeno porte. Ótimo. Pessoal, eu até vou fazer ressaltar que o e-mail para envio das perguntas, ele é IEA, Instituto de Estudos Avançados, então a sigla IEA, responde@usp.br. Então, para quem não tinha pegado exatamente esse e-mail para comunicar com a gente aqui, fiquem à vontade para mandar alguma pergunta, enfim, para questionar algum ponto da apresentação ou abrir uma outra discussão com a Lucimara e conosco aqui.
Zilmar, eu acho que uma pergunta um pouco mais, não sou especialista em tributário, mas enfim, tenho afeição aí pelo tema da inovação, gosto do assunto, e você mencionou esse que não foi incluído, né? Eu acho que é até uma pergunta do que não foi incluído exatamente no PL. Eu guardei bastante essa questão do patent box, né? Desse incentivo para os produtos inovadores. Queria entender um pouco melhor, se você puder discutir um pouco mais com a gente, sobre como esse incentivo ele é operacionalizado. Ele requer um registro num órgão de propriedade intelectual, no escritório de propriedade intelectual, para você justificar, ou não tem nada a ver com o sistema patentário? Como você justifica o produto? Na Europa, sim, Carol. Na Europa, sim, a regra é vincular isso a registros, né, de marcas de patentes, né, com algumas exceções. Óbvio, né, que a gente está numa nova economia e eu entendo que essa não seria a melhor prática para o Brasil, tá? Eu acho que, até porque, como eu falei há pouco, a maior parte das nossas inovações não gera patente, né? E a lei sabe disso. O grande gargalo do país é a melhoria de produtividade, né? E o legislador, quando foi generoso aí na concessão do benefício, foi justamente para permitir que essas inovações que não são rocket science, né, e que não permitem aí registros, né, de patente ou do próprio código-fonte, que elas sejam, sim, contempladas pelo benefício. Então, a ideia aqui seria você segregar, né, e seria o próprio lucro, né, isso para imposto de renda é muito comum, né, para quem, as empresas do Nordeste, por exemplo, tem um lucro da exploração sobre a receita, sobre a exploração da atividade desenvolvida na região Nordeste, né? Ainda que a empresa possa ter atividades em outras regiões do país, é muito comum a gente ter um lucro apartado, né, segregado contabilmente, inclusive. Então, seria necessário uma sistemática de apuração do lucro né, desses produtos e serviços inovadores. Eu acho que até por isso, falando assim de maturação, né, de amadurecimento aí do país para adotar um regime como esse, eu acho que se a gente conseguir consolidar com essas alterações propostas pelo senador, né, o benefício já existente, que é o benefício aos investimentos em P&D, né, eu acho que o próximo passo seria a gente enfrentar uma discussão como essa, mas mais importante que essa ainda, eu acho que seria um passo maior, que não necessariamente precisa ser por lei, poderia ser, né, por uma norma legal, que seria essa abertura de diálogo maior, né, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, sobre conceitos de inovação para fins do incentivo, né, sobre a melhor forma de você apresentar um projeto, né, de repente um canal de consulta prévia em que houvesse aí né, ainda que essa manifestação do MCTIC não fosse algo que vinculasse, né, a sua depois avaliação final, né, após o uso do incentivo, mas ter uma maior clareza e maior segurança jurídica, né, para a utilização do benefício, eu acho que é algo que a gente precisa evoluir na legislação, né, existe um movimento internacional também que a própria OCDE coordena, se chama Compliance, Cooperative Compliance, né, que é como que o fisco, inclusive, premia, né, as empresas que estão num melhor nível de compliance com as regras legais, né, eu acho que essa cooperação é muito importante, né, se é algo que a gente precisa melhorar no país e que vai trazer aí maior segurança para ambos, né, para fisco e contribuinte, seria essa melhoria nessa relação, né, de maior transparência, eu diria, na aplicação da norma. Legal. E ainda puxando um pouco o gancho, você mencionou dessa consulta prévia ao MCTI, um ponto que é muito discutido, né? Enfim, conhecemos aí na prática que do ponto de vista das contratações ou dos arranjos jurídicos para inovação, é o medo do controle, o medo da fiscalização, do que vai vir depois, né? A empresa não teme usar um incentivo ou usar a figura jurídica mais arrojada, porque ela imagina que aquilo lá depois possa impactar, ou mesmo o órgão público imagina que aquilo possa levar a um processo
fiscalizatório, uma auditoria, enfim, alguma punição do ponto de vista do controle. Não que o controle não seja importante ou que ele não seja orgânico, né, dentro de um sistema para o uso de benefícios, né, o interesse público tem que também ser resguardado pelo controle. Eu queria só entender como que você imagina que seria essa sistemática dessa consulta prévia. Seria um controle a priori? Seria algo, ou eventualmente uma parametrização de regras para a empresa saber onde ela está pisando, para eventualmente ela não se surpreender com uma decisão lá na frente? Como que é hoje em dia e como que você vê isso como uma solução? Hoje existe, Carol, hoje existe um canal, é possível você ligar e esclarecer dúvidas, né? Mas eu acho que a ideia seria algo, na Holanda isso é muito comum, você marca uma entrevista pessoal, você leva o projeto, você apresenta, né, quase que, é como se o fisco fosse seu parceiro de pesquisa, né, o MCTIC fosse seu parceiro e te desse dicas, né, de como você apresentar um projeto, né, olha, tá falhando aqui, precisa melhorar, não só sobre a aplicação formal da lei, mas realmente uma discussão mais técnica no sentido de você apresentar a sua pesquisa e suas dúvidas sobre o caráter inovador, né? Eu acho que é um canal de diálogo mais aberto, mais realmente técnico sobre a natureza do projeto. Eu sei que isso hoje não está vedado, mas não é algo institucionalizado. Não estou dizendo aqui, que isso foi muito claro, que um dos maiores ganhos dessa lei foi você utiliza o benefício e depois presta contas. E eu acho que isso está perfeito. A minha única consideração é que essa abertura de um canal de comunicação para discussão técnica dos projetos, de forma a ter uma maior orientação e clareza, né, do que o MCTIC entende como inovação no âmbito daquele projeto, seria muito bem-vindo. Óbvio, né, a gente sabe das dificuldades práticas, né, do quanto que o MCTIC também tem uma limitação orçamentária de pessoas, mas eu também acredito que a tecnologia está aí para isso, né, e eu acho que há soluções tecnológicas que talvez permitissem uma interação maior aí do órgão com os usuários do benefício. Legal, eu vou endereçar aqui uma pergunta que chegou do Felipe Fonseca. Ele se apresenta, Felipe Fonseca, advogado, sou mestrando em Direito Tributário pela Universidade Federal do Pará. A pergunta dele, a restrição da lei do bem no regime lucro real, visto a possibilidade de incluir outros regimes, acaba por excluir a grande maioria das empresas nacionais que estão em outros regimes, em especial o Simples Nacional. Nesse sentido, seria necessário um conjunto de incentivos especial, né? Um conjunto de incentivo especial para atender as PMEs em outros regimes, pois as PMEs só se beneficiam por associação a empresas beneficiadas da lei do bem. Aí a pergunta é essa. Felipe Fonseca. Bom, Felipe, obrigada pela pergunta, viu? É ótimo. Eu tenho uma convicção, Felipe, eu acredito que as empresas tanto as empresas do Simples como do lucro presumido, já existe aí na própria sistemática de apuração desses regimes um certo benefício, né, embutido ali, né, na forma de apuração, né, do Simples, nem se diga, né, inclusive a renúncia tributária do governo em relação ao Simples é monstruosa, né, então existe até uma crítica de que existem empresários que usam o Simples sem necessidade, né? Não haveria mais bastante amplo, inclusive a base do Simples, talvez teria inclusive que restringir o faturamento para reduzir essa renúncia. No Reino Unido, a gente também tem aí uma sistemática combinada, né? As empresas do lucro presumido pagam um PIS/COFINS alíquota de 3,65%, né, contra 9,65% das empresas que estão no lucro real. Essas micro e pequenas também, Felipe, pela minha experiência, tá, elas têm uma necessidade de caixa muito premente, tá, então, os incentivos financeiros, nesse caso, me parecem que eles são muito mais efetivos do que o incentivo tributário, que já viria através desses regimes que seriam o simples e o presumido. Mas se, e isso também já vi na prática, tá, a empresa do lucro presumido,
que muitas vezes está ali muito próxima de já poder optar pelo lucro real. Aliás, todas podem, né? O lucro real ele é possível a todas as empresas. E se ela faz investimentos altos em P&D, precisa fazer conta, viu, Felipe? Porque muitas vezes vale a pena ela mudar do presumido para o lucro real e usar o incentivo da lei do bem. Então, a gente já viu na prática empresas se beneficiando disso, né? Olhando e falando, mas não vale a pena estar no lucro presumido, se pelo lucro real eu poderia abater o incentivo tributário da lei do bem. Para as empresas muito inovadoras, isso certamente é uma realidade, Felipe. Então, na minha visão, tá? Eu não incluiria a lei do bem no incentivo, não incluiria micro e pequena empresa e lucro presumido aqui na lei 11.196. Eu sei que muitos tributaristas né, não vão gostar dessa afirmação, mas por essas razões que eu disse, porque eu acho que essas empresas, os incentivos financeiros são os que mais efetivamente, nesse estágio que essas empresas estão, vão produzir efeitos, né? Os que vão realmente criar caixa para a empresa investir, inclusive em inovação, e porque elas também têm essa prerrogativa de mudar de regime, se elas realmente são inovadoras e podem utilizar isso para fins de exclusão no lucro real. Ok? Ok, Lucimara, eu acho que as perguntas, eu não recebi mais nenhuma pergunta, enfim, para todos que estão assistindo, se também tiverem interesse em mandar uma pergunta posteriormente, o e-mail é iea.usp.br, eu posso encaminhar para a Lucimara, enfim, a comunicação por e-mail para responder e a gente manter contato. Eu não sei, você gostaria de fazer algum encerramento, Lucimara? A gente está se aproximando das 11h30, já é 11h30, né? Já são 11h30. Não, eu gostaria de agradecer, eu acho que a gente, falando aqui, né, como cidadã, como contribuinte, eu acho que a gente precisa apoiar aí, né, e acompanhar a tramitação desse projeto, né, eu acho que ele vai ser aí, pode ser um marco para a utilização do incentivo tributário no país. Então, eu acho que também é nosso dever aí, né, de alguma forma, apoiar e tornar esse projeto de conhecimento amplo, né, de empresas, associações, porque realmente interessa muito ao país, né, a melhoria desse incentivo, visando aí a consecução desse preceito constitucional de maior investimento em inovação para maior desenvolvimento econômico e social. Eu acho que esse é o recado maior, ok? Agradeço a todos, obrigada, Carol. Imagina. Tá bem? Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Bom dia, agradeço também a todos aqui, a Lucimara especialmente, o Sérgio, a Ziza, a Cristiane, a Sandra, que estiveram conosco aqui do IEA para nos organizar o webinar. Foi uma oportunidade. Ficamos à disposição, a gente, como eu mencionei, faz parte desse grupo do Núcleo Jurídico ligado ao Observatório de Inovação e Competitividade. Confiram lá no site as informações do grupo, no LinkedIn também há uma página especial sobre o assunto, e ficamos à disposição também para trocar ideias, enfim, o nosso campo de trabalho é nessa área de pesquisa, né, campo de pesquisa e trabalho na área de Direito e Inovação. Então, acredito que é isso, podemos encerrar, né? Sim, obrigada, bom dia, tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.